Graça e paz, amados de Deus. Nós estamos aí com mais um vídeo hoje. Hoje eu quero falar um assunto muito sério, que é política. Nós estamos aí em ano político e precisamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu não vou esgotar o assunto aqui hoje, que nós vamos falar mais à frente também sobre esse assunto, mas eu quero dar uma pincelada aqui diante de uma situação que aconteceu esta semana. Mas antes de entrar no assunto, eu peço que você já nos dê o seu apoio, dando like aí no canal, já também comentando aí o que você acha do assunto e compartilhando esse vídeo com alguém, se você entender que esse vídeo pode ajudar alguém a compreender acerca deste assunto. Meus irmãos, a história da igreja envolver-se com política é muito antiga. É muito mais antiga do que podemos imaginar. E foi isso que começou lá com Constantino. Dali para cá, nunca mais a igreja se absteve de envolver em política, no geral. Agora, o que a Bíblia nos fala acerca disso? Nós estamos vivendo no Brasil uma polarização muito grande da política. Esquerda contra direita, virou uma guerra quase. Existe aí um ditado que diz que tem 3 coisas que a gente não deve discutir: religião, política e futebol. E acaba a gente envolvendo com isso e temos que falar sobre o assunto. Religião e política é um assunto muito delicado. Eu sei que algumas pessoas vão agradar desse vídeo e outros que talvez até gostem do nosso trabalho vão discordar do que eu vou dizer aqui. Mas eu vou falar à luz da palavra de Deus. Nós temos um compromisso com os irmãos de tirar as máscaras do Evangelho. E eu vou ser sincero para os irmãos. Foi colocada uma máscara envolvendo isso. Eu vou ler para vocês aqui uma matéria que é de um pastor da igreja quadrangular. Eu vou ler para vocês aqui, vocês vão acompanha aí, foi pelo jornal O Fórum. Diz assim: áudio vazado mostra pastor tentando impor votos aos fiéis em Maceió. No áudio, o líder religioso utiliza sua posição na igreja do Evangelho Quadrangular para garantir o apoio necessário, chegando a afirmar: quem não apoiar, eu mando para outro lugar. Está aí a foto do pastor. Esse pastor já é um político antigo, ele já foi vereador, já foi deputado estadual e está candidato a vereador. Vocês veem que o que ele fez é até crime eleitoral. Isso não pode ser feito. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, não. Vamos falar como igreja. Eu tenho visto nos últimos tempos, irmãos, as pessoas envolvidas tanto com política que eu fico até preocupado. Na última eleição do ano 2022, que era a eleição para presidente da República, eu vi muitos falsos profetas se levantando, tanto de um lado como de outro. Falsos profetas defendendo Lula e falsos profetas defendendo Bolsonaro e profetizando que vai ganhar, vai fazer o que é isso. E é lógico que cada profecia daquela tinha 50% de chance de dar certo. Eram 2 candidatos fortes, ia ser um ou ia ser outro. E os profetas da rede social, os profetas aí, que estavam puxando para um, para outro, profetizando, vai ganhar, é meu escolhido, é meu eleito, é meu ungido, e um blá blá blá, que quem perdeu ficou com a cara grande, quem ganhou foi eu era de Deus. Nenhum dos 2 eram de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela nos dá uma postura de como nós devemos nos portar diante da política. Primeiramente, eu vou ler para vocês aqui 2 passagens bíblicas. Eu não vou tem inúmeros textos do Velho Testamento, mas eu vou ler 2 versículos aqui do Novo Testamento de como nós devemos nos portar diante da política. Estão, vejam bem, em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Veja bem. E a outra, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Meus irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo aí um conselho tremendo para a igreja de Cristo. A primeira, ele vai falar para nós que nós devemos nos sujeitar às autoridades, que elas são constituídas por Deus. Qual é o grande problema, irmãos? É crer que o que está acontecendo aí é a vontade de Deus. Nós não aceitamos. A grande verdade, irmãos, que nós como igreja, nós perdemos a fé. Nós passamos a viver achando que Deus precisa da minha ajuda para que as coisas aconteçam. Eu não vou entrar aqui, irmãos, veja bem, você é da direita, você é da esquerda, eu tenho um viés mais da direita, minha vida toda foi assim, mas respeito os diferentes, respeito, mas a questão é nós chegamos a um ponto de nos envolvermos com política de tal forma que você coloca uma igreja sujeita a ter que votar naquele determinado candidato, que foi o caso desse pastor. É um pastor da igreja quadrangular, e ele comete ali um absurdo dos absurdos. O que a Bíblia fala, irmãos, que Deus está constituindo todas as coisas. Nós cremos nisso? Nós cremos que realmente Deus está no controle de tudo? Nós cremos no que a palavra de Deus está dizendo? Se nós crermos, nós temos que entender que o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente da república que aí está, Deus o colocou lá, de uma forma ou de outra. Na pior das hipóteses, se a minha fé for pequena, eu ainda tenho que crer que Deus permitiu que ele esteja lá. É isso que Paulo está dizendo. E qual é o nosso dever diante disso? De orar por eles. Você pode desejar trocá-lo na próxima eleição, pode desejar que haja um impeachment, você pode desejar tudo. Mas a sua função, a minha função como cristão, é orar por aqueles que estão em eminência. Orar para que Deus conduza. E Paulo a Timóteo fala para que nós tenhamos uma vida sossegada, para que tenhamos liberdade de viver em Cristo. E veja bem, parece até incoerente, porque a igreja primitiva foi a igreja que sofreu nas arenas por causa da questão política. Era o império que o perseguia. Havia motivações religiosas nas denúncias, mas quem executava o plano maléfico de matar os cristãos eram questões políticas. Deus permitiu a perseguição. Havia até profetizado antes que haveriam as perseguições. Deus poderia ter impedido de Nero ter matado tantos cristãos? Poderia? Deus é Deus? Por que ele permitiu? Eu não sei. A questão é, meus irmãos, nós cremos que realmente Deus está no controle de tudo. Nós precisamos, irmãos, voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar. E eu não estou aqui julgando o irmão A ou B. Algum irmão é candidato a se eleger. Confie em Deus. Se for o plano de Deus você estar lá para fazer a diferença, amém. Eu não vou entrar no mérito se deve candidatar ou não. Eu nunca consegui, já fui convidado para ser político, nunca consegui conciliar minha vida espiritual com política. Mas se você consegue, parabéns. Agora, independente, você ganhou, mantenha a sua postura como homem de Deus, como mulher de Deus. Você perdeu, vai orar por quem ganhou. Nós estamos vivendo momentos políticos. E eu acho um absurdo a imposição de que você é obrigado a votar em mim. Isso é uma atitude, irmãos, muito de pessoas que têm características de seitas religiosas, de impor. Olha, é assim, pronto. Você tem que obedecer. Isso não é coisa de igreja. A igreja de Cristo, ela mantém um relacionamento com Deus por amor, e Paulo nos diz que tudo que nós fazemos precisa ser por amor. Se você vai votar em alguém, vote o mais consciente que você tiver, mas faça com amor pela sua família. Pense na sua família. Você vai votar num candidato? Pense na sua família.
Você vai, faça tudo por amor. Pense no Evangelho. Eu acho que alguém que vota num candidato, por exemplo, que é contra o Evangelho, ele está pecando. Porque depois ele vai orar para Deus por essa autoridade como? Então, nós precisamos ser conscientes no votar. Mas a partir do momento que foram eleitos, que aí estiverem, nós devemos orar por eles, fazer orações, fazer ações de graça, para que tenhamos uma vida livre, meus irmãos, para viver em Cristo. Agora, eu preocupo muito, irmãos. Por exemplo, eu vejo muito o pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia. A Igreja da Assembleia de Deus é uma igreja totalmente envolvida com política. Eu não vejo isso com bons olhos. Você dizer assim, nós temos que estar lá para defender os valores cristãos, é como eu disser, Deus não está dando conta, eu preciso de ajudar Deus. Eu acho que nós devíamos ser mais honestos, dizendo, eu quero entrar por motivos A ou B, até questões financeiras, alguns, ou a maioria. Mas é desonesto dizer que eu estou entrando porque eu preciso defender a causa de Deus. Será que Deus precisa de mim para defender a sua causa? Será que a soberania de Deus não existe? Será que nós não cremos no que a Bíblia nos fala acerca de Deus diante das autoridades? Então, irmãos, nós queremos tanto viver o Evangelho de Deus, de Cristo, a palavra, mas cada vez mais eu vejo que o sistema religioso está distanciando de Deus. Está à prova aí esse pastor, obrigando os seus pastores a pedir voto para ele, a votar nele, e ameaçando. Que nível chega uma igreja? Falando do pastor Malafaia, eu vejo Malafaia, por exemplo, como um bom político, mas não como pastor. Por quê? Porque tudo que Jesus ensina na sua palavra para ser um pastor, ele demonstra tudo o contrário. Então, é um bom político? Sim, devemos orar por ele. Eu acho que homens como o Malafaia deviam abandonar o ministério e candidatar. Seria talvez um excelente deputado, senador, sei lá, o que for. Acredito que seriam excelentes políticos, mas não pastores. E um homem como esse que está fazendo isso do Evangelho Quadrangular, ele é tudo menos pastor de ovelhas. Ele é tudo, ele é político, ele é coronel, ele é dono da igreja, ele pode ser tudo de menos um pastor de um rebanho. Porque ele não sabe o que é ser rebanho. Ele não sabe o que é. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja do Senhor Jesus verdadeira, irmãos, é uma igreja invisível. É uma igreja que precisa crer que Deus está no controle de tudo. É uma igreja que, mesmo morrendo, porque foi essa a experiência da igreja primitiva na mão do Estado, perseguições e morte, é essa experiência que muitos irmãos estão vivendo nesse exato momento. Há uma ONG cristã que diz que só no século XX morreram mais cristãos do que em toda a história da igreja, martirizados. Então, irmãos, viver a palavra de Deus é confiar que tudo está no controle de Deus. Orar pelas autoridades, colocar esses homens nas mãos de Deus, mas acima de tudo, Pai, é tua vontade, tu é dono de tudo, tu é soberano. É nisso que nós precisamos de crer. O salmista fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não queira. Será que nós cremos nisso mesmo? Quando o Lula ganhou e houve tantas tristezas, será que nós cremos realmente? Poxa, aconteceu, não vou entrar no mérito aqui de nada, de ser bom, de ser ruim. Mas será que nós, como cristãos, cremos realmente que... Será que fugiu do controle de Deus? A eleição de 2022 fugiu do controle de Deus? Será que a eleição de 2024 vai fugir do controle de Deus? Essa é a nossa reflexão. Temos que crer mais, irmãos, naquilo que Deus está fazendo. Eu espero, irmãos, que eu possa ter contribuído com você para sossegar sua alma. Vote nos seus candidatos, ore a Deus, escolha o melhor que você achar, mas não deixe de crer que o dono de tudo isso não perde o controle. O Senhor de tudo isso não perde o controle de nada, não. E Ele nos falou, olha, ora por aqueles que estão em eminência, ore pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus.
Está uma polêmica aí, muito grande, Alexandre de Moraes está lá. É um assunto polêmico. Será que nós cremos que é Deus que está controlando tudo? Ou nós perdemos a fé? Nós desacreditamos de tudo isso? Será que se em vez de nós estar para a rua fora, se nós estivéssemos de joelhos dobrados, buscando a Deus, Senhor, será que o resultado não seria melhor? Não sei. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus ensina, eu posso falar. É orar por eles. É buscar a Deus por eles. Porque eles foram constituídos por Deus. E para que tenhamos uma vida mais sossegada. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha identificado com esse vídeo. E eu peço aí que você, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vai dando aí seu joinha. Comente alguma coisa. E espero que tenha contribuído com a sua vida com mais um vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.